Olá, você sabia que o nosso tipo sanguíneo ele acaba trazendo várias características e desafios da nossa tipagem? Quando nós temos conhecimento dessas informações de uma forma positiva, nós temos como caminhar mais levemente para a vida, porque são informações que fazem parte da nossa essência, está na nossa genética, está na nossa tipagem. Então, quando eu conheço essas informações, eu sei lidar melhor comigo mesmo. E sabendo lidar melhor comigo mesmo, eu consigo também melhor me relacionar com o mundo. E é interessante que essa tipagem, esse tipo sanguíneo, é geneticamente recebida pelos nossos pais, é uma composição, é uma junção. E a influência dessas definições desse grupo sanguíneo, elas simplesmente não se restringem ao nosso corpo físico, tá? E aqui, essa compatibilidade do gene que a gente acaba herdando dos nossos pais é um fator que a gente leva para o dia a dia. Está na nossa tipagem, está na nossa essência, conforme eu já falei. E a base disso tudo que eu trago aqui, ela não está levando em consideração o fator RH, só a tipagem mesmo. Então, pela metafísica da saúde, quando a gente tem essas noções, é, como nós funcionamos e que diretamente ou indiretamente, como a gente funciona por natureza divina, porque isso aqui é do nosso íntimo, é do nosso ser, e isso acaba se manifestando da nossa vida, desde o dia que nascemos até a nossa vida adulta. É o teu combustível, está dentro de você. É a sua essência, é a forma que você vai lidar na vida. Não tem como negar, isso faz parte do meu eu. Então, quando eu conheço essas informações, eu acabo utilizando de forma agradável e positiva para a minha vida. Se você sabe o seu tipo sanguíneo e quer saber quais são as características e desafios que você enfrenta pela vida, eu te convido a permanecer aqui comigo e aí nós vamos detalhar quem é você, quais são as suas características e a sua personalidade por trás desse tipo sanguíneo. Prazer, se você é novo por aqui, meu nome é Arnaldo Mota, esse é o canal Terapia Levemente, onde meu objetivo aqui é te trazer clareza, caminhos e possibilidades de fazer novas escolhas a partir dessas informações que são trazidas até você. E se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho para que você receba mais notificações e mais informações assim que elas forem lançadas nesse canal. Lembrando aqui, a minha missão é te levar para uma amplitude de conhecimento, ampliar a tua consciência diante das situações, para que você, conforme eu te falei, tenha uma vida mais levemente, caminhe de forma mais adultizada, que muitas vezes é o que nós procuramos, ter clareza do que nós viemos fazer aqui e qual o nosso objetivo. Eu agora vou compartilhar com vocês os 4 tipos principais que eu trouxe. Mais uma vez, eu vou reforçar, aqui não está sendo levado em consideração o fator RH, tá? Só a tipagem mesmo. E conforme vocês vão se identificando, é claro, tem coisas que vão ressoar nesse momento com vocês, porque vocês estão preparados e preparadas para receber, e outras não, mas não se preocupe. Tudo isso, conforme o passar do tempo, as informações elas vão sendo mais claras no tempo certo e no momento certo também. Conforme eu falei, essa base de estudo ela vem da metafísica da saúde, tá? E os 4 tipos principais que eu estou trazendo aqui, cada um tem as suas características e tem também os seus desafios. Então, nós temos o tipo A, que ele representa 42% da população brasileira.
composta por o tipo A. O tipo B envolve, em média, 10% da população brasileira. O tipo O, 44%, não é à toa que ele é dito como o universal. E o tipo AB fica apenas responsável por 4% da população brasileira, tá? É interessante quando nós temos conhecimento de tudo isso, a nossa mente automaticamente ela sai de um estado A e amplia para um estado B, conforme as coisas vão ficando claras na nossa mente. Eu vou compartilhar com vocês agora o slide do tipo A. Então, conforme eu falei, tá? O tipo A é o tipo que ele abrange 42% da população brasileira. Quais são as características que esse tipo sanguíneo traz? E aqui, mais uma vez, eu vou reforçar, o objetivo aqui é apontar fatores que eles precisam ser trabalhados, muitas vezes, em você, e para que contribua com o teu desenvolvimento humano, tá? Trazendo clareza e mostrando caminhos que você pode trilhar a partir da situação. Quais são as características da pessoa do tipo A? Geralmente, elas são pessoas muito conservadoras, são pessoas detalhistas, pessoas apegadas a situações, a coisas. Muitas vezes elas buscam a harmonia no relacionamento, elas têm dificuldade de entrar em debate, em conflito, justamente para não desagradar. Como ela é apegada muito sentimentalmente, entrar em debate, entrar em conflito, muitas vezes para ela é desagradável desconfrontar não, como posso dizer, entrar em debate com a outra pessoa, tá? Essa é uma característica que vem aí na tipagem do tipo 1. E elas são muito prestativas, sem nenhuma pretensão de liderança. Sabe aquela pessoa que ela gosta de servir, mas no íntimo ela não quer ser empoderada? Digamos que possivelmente você conhece alguém assim, que colocar ela numa posição de líder, ela fica meio desconfortável, porque em si a sensação que se tem é que ela se sente mal naquele lugar. Eu não sirvo para estar aqui. É como se fosse uma crise de não merecimento. Ela não tem essa identidade. Então, pela sua tipagem, ela acaba trazendo essas características, tá? Então, elas tendem a ser pessoas mais saudáveis, são bem energéticas, fortes, sabe aquele trator que trabalha, trabalha, mas muitas vezes é uma rota de fuga para não dar espaço à fragilidade que ela quer demonstrar ser, tá? Muitas vezes elas têm essa resistência às doenças e elas são muito suscetíveis à ansiedade e ao estresse. Por quê? Conforme eu falei, elas têm essa dificuldade de se posicionar diante da vida, trava diante da comunicação, e aí elas ficam sempre esperando, opa, o que vai acontecer? A mente não está no presente, ela está sempre buscando coisas lá no futuro. Ela não vive o momento real. Então, muitas vezes, isso acaba trazendo uma situação excessiva de estresse. E aí, onde eu já te falo, aonde existe o excesso, existe toda uma escassez por trás disso aí. E falando dos desafios que a tipagem do A ele precisa fazer. A primeira, já comecei até a falar lá atrás, a pessoa tem muita dificuldade de fundamentar-se em si mesma. Sabe aquele potinho que as pessoas vêm e falam, ó, faz isso, faz aquilo. Ela é como se fosse manipulada pelos outros. Não tem voz ativa, ela não se posiciona, ela muitas vezes não sabe dizer não para os outros. E quando ela pensa que não, ela vê estar com uma agenda superlotada de obrigações, está praticamente abarrotada de compromissos
Aí começa a ter essas crises de que eu não estou conseguindo dar conta de tudo isso aqui. Mas por quê? Ela não sabe fundamentar-se em si mesma. Então, são pessoas que precisam começar a dizer não para determinadas situações. Porque no meio de todo esse contexto, o eu vai ficar aonde? Sempre em segundo, terceiro plano, são situações que precisa tomar bastante cuidado. Ela tem esse desafio da autovalorização. Ela precisa que o outro venha e dê aprovação para aquilo que ela está vivendo. Nossa, parabéns, nossa, continue assim. Precisa sempre do tapinha nas costas para que ela consiga dar o primeiro passo, porque sozinho, muitas vezes, ela não consegue dar esse passo. Então, elas são pessoas que sempre vão viver em função do meio, tá? Digamos que tem a essência, que é a pessoa, da tipagem A, mas ela tem a família e tem o social. Ela fica nesse meio, as pessoas dando ordens, tá? Dando comandos, e ela fica no meio ali como uma executora da situação. Ela não sabe se posicionar diante de tudo isso aí. E aí, por trás de toda a situação, acaba aparecendo o complexo de autoabandono. É onde quando a pessoa vai se dar conta o que eu estou fazendo da minha vida aqui. Muitas vezes passa-se o tempo e a pessoa não acorda para essa realidade. Aí começa a surgir a síndrome de burnout, que é o excesso de informação, a pressão psicológica, e as consequências, elas acabam caminhando para uma ansiedade e uma depressão, porque, conforme eu falei lá atrás, já são características dessas pessoas. E elas dão mais valor ao que os outros dizem do que o que elas próprias pensam. Lembra que eu falei lá atrás? A dificuldade que a pessoa tem de se posicionar é justamente por isso. Ela não valoriza a sua imagem, ela não valoriza o que ela pensa, ela não valoriza o seu ser. Então, quando eu tenho essa dificuldade de me posicionar diante da vida, de falar quem eu sou, quais são os meus valores, qual é o meu objetivo, a minha essência de vida, eu acabo sendo essa máquina de robô, guiada pelos outros. E quando eu sou guiado pelos outros, a situação não vai ser nada agradável. Então, ela atribui aos outros as funções. Então, como assim? Eu não entendi. Ela espera sempre além das suas expectativas. E quando os outros não vêm e realizam aquilo que ela esperava que acontecesse, a pessoa acaba se frustrando. Lembra que eu falei que ela sempre espera que o outro venha fazer e ela, aonde ela própria deveria estar fazendo, é aí muitas vezes aonde aparece a frustração. E uma das características também que essas pessoas do tipo A elas trazem é a dificuldade de desapegar. Elas se prendem muito aos detalhes, são muito perfeccionistas. E aonde, lembra que eu falei, aonde existe um excesso, está, na verdade, escondendo uma escassez, uma falta, seja de carinho, seja de diálogo, seja de comunicação, seja de posicionamento, existe uma falta. Esse excesso de prisão, essa liberdade, ela ceia pela liberdade, essa é a palavra. Mas como ela tem dificuldade de se posicionar diante da vida, ela fica nesse complexo de autoabandono interior simplesmente para agradar as outras pessoas. E aí, onde essa característica, ela tem muita facilidade de lidar com os outros, porque ela é muito carinhosa, ela é muito apegada às pessoas, ela é muito apegada aos sentimentos. Então, esse apego, ele acaba trazendo essas informações e essas características, e quando você tem clareza quem é você começa a mudar. Um hábito, em si, ele leva 21 dias aproximadamente para ter um novo comportamento, tá? Porque essa é a função do hábito. Você tem um gatilho,
tem um caminho e aí em seguida vem a recompensa. E o próximo tipo que nós vamos falar é o tipo B. Vamos lá, chegamos agora ao tipo B. Uma das características bem marcantes do tipo B é que muitas vezes as pessoas elas são ligadas no 220, melhor falando. E aí elas têm muita dificuldade de reconhecer a necessidade dos outros. Então, não é à toa que o tipo B, ele apresenta aí 10% da população brasileira. É aquela pessoa que, digamos assim, ela tem tantas coisas para fazer ao mesmo tempo que ela tem dificuldade, muitas vezes, de se limitar nos seus próprios anseios, tá? Mas quais são as características principais do tipo B? Elas sabem o que querem alcançar e elas são muito determinadas. Tá? Quando elas têm um objetivo, elas são capazes de fazer qualquer coisa. São capazes de largar um fim de semana, qualquer situação, mas elas concretizam, elas realizam aquele sonho, aquele objetivo que ela tanto queria. Então, elas sabem o que quer, conforme eu já falei, mas elas são um pouco atrapalhadas em lidar com algumas situações à sua volta. Como assim? Às vezes são pessoas que como elas não se ligam muito na parte sentimental, elas são muito metódicas, tá? Elas acabam muitas vezes se atrapalhando, misturando, porque ela é muito racional. Tá? E a pessoa racional, quando aparece alguma situação de sentimento que ela não sabe lidar, ela acaba se atrapalhando nesse sentido, tá? Ah, porque elas são muito mais voltadas para si, para as suas realizações. Elas são, muitas vezes, elas acabam sendo displicentes com os demais. E aqui não é questão de ser egocêntrica, é que ela tem um foco, ela tem um ideal, ela tem um local que ela quer seguir, ela tem um horizonte que ela quer chegar, ela tem uma estrada a seguir. E muitas vezes ela não, o que ela menos quer é ser atrapalhada no meio do caminho. E aqui é justamente nesse sentido. Às vezes eu prefiro trocar com a presença ou com um momento de contato com a pessoa, porque os meus compromissos, as minhas agendas, nesse momento, é a minha prioridade, tá? Então, é nesse sentido que eu trouxe que ela tem dificuldade de lidar com algumas situações da sua vida devido à sua rotina. Quais são as dificuldades os desafios que o tipo B acaba enfrentando? Dificuldade para reconhecer as necessidades alheias, lembra que eu falei? Ele vai ser a sua prioridade. Porque se eu não estiver bem, nada ao meu lado vai estar bem. Eu preciso, aqui esse tipo B, ele usa bastante no dia a dia. Lembra de quando a gente faz e viaja de avião, já viajou? Um dos primeiros requisitos, em caso de despressurização, coloque a máscara de oxigênio primeiro em você. O tipo B ele faz muito isso do lado profissional. Antes que eu atenda a necessidade do outro, eu preciso atender as minhas necessidades. Porque se eu não estiver bem, eu não consigo salvar ninguém. Então, essa é uma das características bem marcantes dessa tipagem sanguínea, tá? E também eles limitam-se aos seus próprios anseios, conforme eu já falei. Eu preciso ter certeza que os meus compromissos estão todos sob controle. Eles se perdem, eles detestam quando as coisas fogem do seu controle. Porque para ele se organizar novamente, ele vai desperdiçar muito tempo. Então, é uma das qualidades, é um dos desafios também que a tipagem do tipo B ele vai ter que enfrentar.
Nas relações, eles conspiram para obter o parceiro aquilo que é bom para si. Como assim? Eu não entendi. Então quer dizer que ele é um vampiro energético? Não. Ele vai fazer parceria, ele vai buscar esses complementos em pessoas que ele perceba que existe algo que vai compartilhar, que vai ajudá-lo a somar, tá? Ele vai fazer com que essa pessoa ela se sinta pertencente aqui no meio. É bom você estar aqui comigo. Eu me sinto bem quando você está comigo, tá? Então, ela tem essa, ele conspira quando essas pessoas estão ao seu lado. Ele precisa desse tipo de pessoas sempre presente ao lado dele para que ele consiga também ter essa inspiração. Essas são pessoas que trazem um bem-estar interior, estão sempre de alegria, sorridente, uma beleza interior, tá? Enquanto o mundo está aqui pegando fogo internamente, ele é pleno sorriso, plena alegria, e aqui tem as suas variações, tá? É, tudo na vida ela tem o alto e o baixo, tem as suas polaridades. Aqui eu estou trazendo características que também ainda levam em consideração o seu contexto individual. Quando eu trago essa ferramenta nos meus atendimentos, na terapia, uma das coisas que eu já peço para o cliente, qual é o seu tipo sanguíneo? Ah, não sei, mas isso vai fazer diferença? Não, porque existem outras ferramentas que eu faço a aplicação. Mas nesse caso aqui, quando ele tem o tipo sanguíneo, eu já consigo prever, eu já consigo ter uma abordagem de quem vai vir no meu atendimento e mais ou menos quais são os desafios que eu vou precisar trabalhar. É claro, é uma parte do que de informação que eu pego nesse atendimento, tá? A outra característica, uma boa autoestima, conforme eu já falei, né? A pessoa ela se sente tão pertencente a si mesma, ela tem noção do que ela veio fazer aqui, qual é a sua missão, qual é a sua jornada, o que eu tenho que executar, que praticamente não tem um tempo ruim. Ela faz literalmente do limão a sua limonada. Tá? Ao contrário de muitas pessoas que muitas vezes elas querem fazer um limão de uma limonada, mas se ela é o próprio limão, como que ela vai conseguir fazer essa limonada? É aqui que fica o X da questão. E elas são pessoas, na maioria das vezes, bem-sucedidas, felizes e bem realizadas com a vida. É interessante quando você traz essas características da pessoa, ao quanto a nossa mente ela dá aquela amplitude. Eu tenho isso aqui, está na sua tipagem sanguínea. E mais uma vez, eu vou lembrando aqui que o objetivo dessas informações é apontar fatores que precisam ser trabalhados em você, tá? E se já estão trabalhados, maravilha. E isso vai promover para você um autodesenvolvimento pessoal. Vai te trazer mais clareza, vai te trazer mais posicionamento diante da vida. E quando a gente sabe como a gente funciona, nós sabemos melhor lidar com a vida. E em seguida, eu vou trazer para vocês o tipo O. E agora eu vou falar com vocês sobre as principais características do tipo A. Não é à toa que esse cara tem essa tipagem, essa pessoa que tem essa tipagem são pessoas bastante expressivas, comunicativas, elas têm um poder de persuasão, elas conseguem circundar, trazer as pessoas para o seu objetivo, ela consegue, não, aqui não é no sentido de manipular, mas ela tem esse poder de convencimento, de fazer com que venha me servir, que você fica ao meu lado, que você vai ser sucesso, servir no sentido de contribuir para que as coisas deem certo ao seu lado.
E aí, novamente, aqui nós vamos falar sobre a questão que o objetivo desse trabalho, ele visa apontar fatores que, de uma forma direta ou indireta, precisam ser trabalhados em você. E quando eu trabalho em mim, isso acaba promovendo o meu desenvolvimento pessoal, tudo aquilo que contribui para o meu bem-estar, para a minha ascensão pessoal. É claro, nem sempre vai ser fácil para umas pessoas, para uns até que sim, porque tudo isso nós devemos levar em consideração o seu contexto familiar. Mas são características básicas de cada tipagem que eu estou trazendo aqui, tá? Então, no geral, tá? Não é regra, tem as suas exceções, mas as pessoas da tipagem A, ela leva aí uma fatia dessa pizza de 44% da população brasileira que tem essa tipagem. Não é à toa que é considerado doador universal. Então, olha só que característica divina você já traz na sua essência. Eu sou uma raridade, eu sou um doador universal. E estou aqui para ser útil para mim mesmo, mas também para servir o meu próximo, o de mais importante que a gente carrega, o nosso sangue, né? Então elas são pessoas, conforme eu falei, bastante expressivas, tá? As características, uma boa persuasão, uma comunicação assim impecável, uma eloquência na composição da sua fala, que chama a atenção, tá? Ela abre a boca, parece que as palavras elas caem uma suavidade. A gente gosta de ouvir, tá? Mas também tem o seu lado que às vezes quando é para ser direta, mas é uma direta que suavemente ela toca, dá aquela pontapé mais com classe, com elegância, tá? Ah, a liderança, elas são pessoas que gostam bastante da liderança. Esse é um dos seus maiores talentos. Quer ver uma pessoa tipo, ó, realizada é quando ela consegue chegar a esse limite de liderança. Opa, eu não cheguei aqui por um acaso. Eu cheguei aqui porque eu sou universal, eu tenho o meu destaque. Quando as pessoas elas não conseguem andar alinhada com o seu propósito de vida, por mais que ela tenha essa tipagem, pode precisar a situação dela, a sua situação de vida. Às vezes, ela vive o extremo, que era para ser uma pessoa comunicativa, acaba sendo uma pessoa introspectiva. Tá? Ela não sabe se expressar. Às vezes, de almejar um lugar de liderança, ela se acha não merecedora daquilo lá. Sempre tem o pós e o contra. Aqui eu estou trazendo características de um ponto de vista positivo, tá? É como se fosse o teu combustível que você, se você vivesse isso, talvez a sua vida tivesse um pouco de melhorias. Literalmente é isso. São pessoas também determinadas, convincentes, elas conseguem mobilizar todos que circundam para um único objetivo. Ela ganha e todos acabam ganhando também. Ela não enxerga só o eu. Eu tendo sucesso, eu estando bem comigo mesmo, eu consigo, de uma forma direta ou indireta, contribuir com você naquilo que você precisa. É a moeda de troca, literalmente falando, é isso. E o tipo A, quais são os desafios? Força e liderança. Porque, conforme eu falei, todo excesso ele acaba tendo uma escassez. Quando eu aplico força demais, eu posso, de certa forma, eu fazer um esgotamento físico. Tudo que tem que ter um equilíbrio. Então, como ele almeja muito essa força, essa liderança, aqui só precisa tomar um determinado cuidado
para não esquecer no auto esquecimento de si, tá? Precisa daquele momento que eu preciso dar o máximo de mim, ele precisa. Precisa daquele momento que eu preciso estar na liderança, sim, mas quando tem o excesso demais nessa situação, você precisa parar e observar se você não está aqui tendo um pequeno desvio da sua rota devido a esse excesso, tá? Procura sempre trabalhar no equilíbrio. Ter a força no seu limite, ter também a sua liderança no seu limite, porque senão acaba que não se tornando uma pessoa um pouco meia chata, tá? São pessoas que geralmente elas não se deixam bater pelos obstáculos, tá? Para ela, um obstáculo é como se fosse quando aparecem os obstáculos para essa pessoa, ela não se vê ela diante de uma muralha. Ela é estrategista. Ela vê, tá, esse obstáculo está aqui. Mas eu tenho esse plano A, eu tenho esse plano B, e talvez até um plano C. Ela faz um contorno, igual um rio. Eu não passo por você agora, me aguarde, depois eu volto para te resolver. Vou retirar você daqui da situação. Porque nesse momento eu tenho outras prioridades, mas a gente volta e vai conversar. Eu vou conversar com você. Me aguarde. Então, essa é uma das características do tipo O. E diante dos desafios, elas são fortes e determinadas. Elas não se deixam bater facilmente, tá? Porque elas são muito estrategistas, elas almejam o poder. Elas têm uma força interna, uma liderança interna, que não é o obstáculo que vai impedir elas de vencer. Lembra que eu falei lá atrás a questão da força da liderança do tipo O? É justamente nessas horas que, diante dos obstáculos, ele vai parar, ele vai observar, vai falar: eu vou voltar para nós conversarmos, mas nesse momento eu preciso fazer outro contorno. E nesse contorno que ele faz, ele vê: nenhum obstáculo vai me impedir de chegar onde eu quero. Eu tenho as minhas estratégias, eu sei eu convencer, eu sei convergir, trazer pessoas para que me ajudem nesse processo, tá? Por isso que ela tem esse poder de persuasão, a comunicação, que ela consegue mobilizar pessoas para, diante daquela situação, ela tomar as decisões. E uma das coisas que aqui, muitas vezes, para ele é um desafio, porque possivelmente ela tem muita dificuldade de pedir ajuda, dependendo da situação que ela está vivendo. Porque um dos desafios que ela tem, que é diante da situação, é que muitas vezes ela não consegue fazer nada sozinha. Ela precisa desse apoio, ela precisa dessa parceria, ela precisa dessa junção de ideias para que, diante do obstáculo, mesmo ela tendo todas aquelas estratégias, elas consigam chegar a um senso comum. Somando ideias, somando conhecimento, as estratégias de ação ficam muito mais fáceis. E aí são pessoas arrojadas, determinadas, boas estrategistas, conforme eu falei, são bem resolvidas emocionalmente. Lembra que eu falei lá atrás da máscara de oxigênio? Ela também faz uso bastante aqui. Antes de ajudar o outro, eu preciso cuidar de mim primeiro, porque eu não estando bem, eu não vou conseguir ajudar o outro. E é mais ou menos por aqui esse caminho. Emocionalmente, são pessoas bem resolvidas. Elas, digamos que ela tem a mente ativa, a emocional e a teórica. A emocional, ela vai deixar sempre lá no terceiro lugar. Elas são muito racional. Elas querem sempre ter certeza que a força que ela tem para liderar, a comunicação que ela traz na sua essência para ter o destaque, ter o poder que ela deseja alcançar. Nesse momento, se ela colocar o emocional, ela vai afundar. Ela é muito racional,
ela usa muito da mente teórica, tá? Para chegar aonde ela quer. Então, geralmente são pessoas, nesse sentido, emocionalmente bem resolvidas. O coração, por enquanto, não. Primeiro vem a razão, depois eu vejo aqui. É por isso que muitas vezes a mulher ela acaba se tornando uma supermãe e o pai em si e os homens em si, eles acabam se tornando um super protetor, tá? Geralmente é essas características e os desafios que a tipagem ó, ela acaba trazendo. E aqui é uma das situações que precisa tomar cuidado, tá? Lembra que eu falei, conforme você é muita razão, o homem em si, quando ele não está nessa vibração de liderança, de força, ele acaba virando um super protetor. Ele acaba se tornando um acolhedor, mas como assim? Eu não tenho que proteger minha família? Sim, você tem que proteger a sua família. Mas quando você está muito no emocional, você quer estar muito mais próximo, quer proteger mais. Lembrando que aqui é um desafio, tá? A sua característica principal é de força, de liderança, de comunicação, de persuasão, tá? É de posição, é de destaque. Então, é mais ou menos nesse sentido, tá? E geralmente são pessoas que elas têm um desafio muito grande é de presentear, tá? Aqui, porque elas, como se elas não soubessem fazer a escolha do que eu vou dar para outra pessoa. E muitas vezes aqui é aonde ela precisa de alguém para orientar e dar uma noção do que, ó, compra isso, tal pessoa tem essa característica, talvez ela vai gostar disso aqui. E é nesse sentido. E o próximo tipo sanguíneo que nós vamos ver é o AB. E aqui chegamos à última tipagem, que é o AB, e uma das características principais do AB, possivelmente você nesse momento vai identificar alguma pessoa que dificilmente elas falam. Elas são pessoas que preferem ouvir do que expressar aquilo que ela está sentindo. Então, no caso aqui, o nosso queridinho AB, voltando um pouquinho aqui, calma aí. Então, o nosso AB, essa tipagem, ela abrange em média 4% da população. Então, são pessoas que têm uma característica disso, elas são bastante comprometidas e cumpridoras do seu dever. Que você entrega na mão dessa pessoa, pode esperar que o resultado vai sair. Ela não se deixa abater, tá? Ela prioriza que é delegado para ela fazer e ela vai lá, deixa, nem que seja fazer uma hora extra depois, mas ela vai lá e termina aquilo que foi pedido, tá? São pessoas bastante prestativas, essa é a palavra. Tem habilidades para absorver as informações e orientações. E aqui ela tem uma característica que muitas vezes ela precisa de orientações para se posicionar, porque pode ser, como ela não tem esse poder da comunicação, né, conforme eu falei, alguém precisa vir e falar assim, ó, faz isso, vai por aqui. É uma pessoa que precisa de uma bula, precisa de uma receita. Alguém precisa estar dando essas orientações para que ela consiga caminhar para a vida. Não fala muito, só o suficiente, tá? Às vezes com medo de expor além do que ela guarda dentro de si. E aqui nós podemos, se for puxar por uns traços de caráter, nós podemos falar de um masoca, que se apega muito aos sentimentos, ela tem muita dificuldade de expor os seus sentimentos, né? Ah, elas não falam muito de si mesmas, são bastante caladas, introspectivas. Então, em troca da minha exposição pessoal, eu prefiro te servir,
trabalhar feito um camelo, fazer isso, fazer aquilo, mas quando se toca do lado sentimental, literalmente a pessoa trava, tá? É um canalizador sentimental, literalmente é isso. Eu já passei por esse processo e não é fácil. Você querer guardar suas emoções, guardar os seus sentimentos, só simplesmente com vergonha de expor, de falar quem é você, de falar o que você gostaria de receber. Geralmente, eu vou trazer uma característica aqui. Sabe aquela pessoa que você chega final de semana, aí vocês vão fazer um happy hour. Aí chega lá no ambiente, ou talvez na casa, e fala, vamos comprar pizza? Vamos. Aí você fala assim, eu vou querer de rúcula, vou querer disso, aqui, tarará. Aí você fala para a pessoa, e você? Tem a preferência para algum sabor? Ah, não, traz qualquer coisa. Ela não sabe se posicionar. Talvez ela se posicionar com o que ela gosta vai desagradar a outra pessoa. Uma das coisas que ela quer simplesmente não desagradar, porque ela precisa daquele carinho. É literalmente. E aí, quando vem as pizzas, ou a situação onde vocês estão, eu não gosto disso, mas, Fulano, a gente pediu a sua opinião do que você gostava. Mas, sabe, aí começam mais, que, enfim, é difícil lidar com esse tipo de pessoa, porque ela muitas vezes tem essa dificuldade de expor o que ela gosta, tá? E outra coisa também, ela tem muita dificuldade de falar quais são os seus anseios. Praticamente, era como se ela não soubesse quais são os meus anseios. Por que que eu estou aqui? Qual é a minha caminhada? Então, ela fica num teste. E durante esse teste, a pessoa ela fica muito batendo a cabeça, sem saber qual é o direcionamento certo para seguir. E muitas vezes, ela nem mesma sabe o que sente. E aqui, quando eu falo dos centênios, quando as pessoas elas têm bastante dificuldade, e isso eu presencio muito nos meus atendimentos, as pessoas, quando elas têm bastante dificuldade de expressar os seus sentimentos, aqui nesse tipo AB, veio uma característica daquelas crianças que lá na sua infância, a presença da mãe ela foi muito ausente. Porque quando eu não sei dar nome às minhas emoções, dizer por que eu estou triste, dizer por que eu estou alegre, dizer por que eu estou sentindo raiva, expressar esses sentimentos é ensinado lá na infância. E de 0 a 7 anos é justamente essa faixa etária, tá? Que a mãe tem essa função de quando o filho está com birra, quando o filho está se jogando no chão, o filho está chorando, ela sentar de igual para igual no alto dos olhos e simplesmente falar: Fulano, por que que você está chorando? Por que isso? Por que daquilo? Então, a criança ela se sente ouvida. E na fase adulta, quando ele não teve essa proximidade, não teve alguém para dar segurança para ele expressar suas emoções, ele vai ser um adulto birrento. Qualquer coisinha já está, sabe, não me toque. Se isola, se esconde. É porque prestar atenção aos gatilhos, então a pessoa quer ser acariciada, quer chamar a atenção. Então, nós vemos bastante adultos hoje em dia nessa situação. Diante de qualquer desagrado, fica emburrado, fecha a cara, e aí as pessoas parecem que têm que adivinhar o que ele está sentindo, porque ele próprio ele não sabe verbalizar, porque lá na infância quem tinha essa função não foi orientado, não foi ouvido. Então, quando eu trago essa abordagem dos centênios também, por mais que eu esteja agora falando da tipagem sanguínea, veio essa questão dos centênios, justamente nesse caso ali, onde a pessoa não sabe dar nome às suas emoções, o gatilho está lá atrás, tá? A função de mãe
vou deixar bem claro, função de mãe é diferente de obrigação, tá? A obrigação é totalmente quando ela vai dar os nutrientes necessários para que você ganhe asas, se fortaleça para crescer e caminhar para a vida. E a partir do momento que ela delega a função de você arrumar a sua cama, fazer isso, fazer aquilo, fazer, ela está te ensinando quais são as consequências que você vai ter lá no futuro, tá? Então precisa aqui não misturar as coisas, o que é função e o que é as obrigações. Porque, caso contrário, nós vamos ter eternos marmanjões, eternas mulheres infantilizadas nos relacionamentos, ou mesmo até na sua vida pessoal. Porque, justamente em troca de um sentimento por não saber nomear, eu sempre vou estar nessa carência afetiva, preenchendo vazios, e aí fica nessa bate e volta, relacionamentos frustrados, situações complicadas. É claro que, quando eu falo aqui de relacionamento, existem três tipos de relacionamentos. O primeiro é o relacionamento com você mesmo, porque eu não posso dar para o outro aquilo que não existe em mim, e eu não posso receber do outro aquilo que é o nutriente dele. Precisa ter o equilíbrio, precisa ter os complementos. Então, a relação é quando eu transbordo dentro de mim daquele amor, daquele sentimento, eu tenho uma necessidade de compartilhar com alguém aquilo que eu estou vivendo. Então, o amor é o transbordo daquilo que eu estou sentindo, tá? Porque quando você não tem esse transbordo, você vai procurar que o outro venha e preencha aquele espaço. Interessante que justamente agora no tipo AB é que vem essa abordagem. Então, quais são as dificuldades que a pessoa do tipo B ela vai enfrentar, o tipo AB vai enfrentar pela frente? Então, conforme eu já falei, olha só que interessante. Dificuldade de reivindicar algo para si. Elas não sabem se posicionar, não sabem falar, não, eu não quero isso aqui porque eu não gosto, eu quero isso aqui porque é disso que eu gosto. Então, elas têm essa dificuldade de reivindicar algo para si. Então, o outro faz, quando o outro faz, ela fala, não, não gostei disso. Mas por que você não falou nada? Por que você não se reivindicou antes? Então, muitas vezes, elas são muito displicentes com as suas próprias necessidades, tá? Elas não sabem se priorizar, elas não sabem se posicionar, e aí, quando aparecem as consequências, essas necessidades, ela acaba sendo uma criança frágil diante da situação. Pode se rebelar com o estilo de vida adotado, mas por que ela se rebela com o estilo de vida adotado? Porque ela não sabe dar nome ao que ela própria está sentindo. E aí ela auto se ataca e antes de atacar o outro. Lembra que eu falei anteriormente? Assim como o amor é um transbordo, eu transfiro aquilo que eu quero compartilhar com o outro, essa raiva, esses sentimentos arredios, também é um transbordo. Chegou uma situação que eu não estou nada mais aguentando, nem eu consigo me posicionar diante da vida. Eu estou revoltado, eu estou arredia com essa situação de vida que eu estou vivendo. Então, automaticamente, o que é que eu vou fazer? Eu vou transferir para o outro, porque o outro não está adivinhando o que eu estou querendo. É como se ele tivesse a sensação que você precisasse ser um adivinhador, sei lá, um raio-x humano, que você batesse o olho na pessoa e adivinhar o que ela está sentindo. Abra a boca e fala, se expressa, sente, bota para fora, porque quando você verbaliza o que você está sentindo, você vai dar espaço para que a pessoa compreenda e ela consiga te ajudar na hora que você precisa. Caso você não fale, é isso que vai acontecer. Então, muitas vezes também o comportamento dessas pessoas é para se proteger das influências dos outros. E aqui, lembra que eu falei do centênio, lá atrás? Quando ela não sabia dar nome às suas emoções, que ela chorava, fazia birra,
tá? O que ela queria da mãe? Proteção, para que ela viesse e desse aquele cuidado, aquela atenção, aquela segurança. E ali daquele lado eu me sentia mais protegido, eu me sentia mais acolhido, porque quem me gerou estava ali naquele exato momento cuidando de mim, dando atenção, me ouvindo. Então, percebeu o reflexo na vida adulta? Eu só arredio, eu faço as minhas birras, porque eu quero que a outra pessoa me dê atenção. E aqui, o que está acontecendo? Uma função de mãe. Olha só que interessante. Então, trago gatilhos mal resolvidos lá da infância, hoje na minha vida adulta? Sim, sim. Assim como o tipo sanguíneo que a gente é dado lá atrás dos pais, na nossa vida e vai até o final da nossa vida, nossos hábitos, nossos comportamentos, eles perpetuam por algum tempo, caso você não mude o seu comportamento. E aí, são pessoas que elas acabam também, são pessoas também que elas acabam se traumatizando por coisas mínimas. Nossa, não me toque às vezes, tá? Você falou uma coisa e a pessoa fez uma interpretação totalmente fora da rota. E aí ela fica amargurada, fica triste. E aí, muitas vezes, elas ficam traumatizadas pelos próprios sentimentos que ela guarda. Ela fica remoendo os sentimentos que ela não, como ela não internaliza, ela fica vivendo sob o domínio da outra pessoa, o domínio da interpretação que ela fez. Porque por não entender, por não compreender o que a outra pessoa queria falar, por não parar naquele momento e falar, fulano, eu não entendi o que você falou, explica para mim, por favor, ela fica internamente se traumatizada. E isso é muito prejudicial, porque na vida adulta, as pessoas sempre vão querer viver esse mecanismo, né? Essas situações, é um looping, é um looping. Sempre que aquilo se repete, ou parece uma pessoa girando em círculo. Não cresceu, não adultizou-se. O emocional parece que internamente está comandando, é uma criança comandando um adulto nas relações. E aí, por incrível que pareça, é essas situações que acabam dificultando a vida das pessoas. Então, mais uma vez, falando aqui, o objetivo desse estudo é justamente trazer fatores que precisam ser trabalhados, tá? Trazer clareza. E aí, dos pontos positivos, você saber que dentro de você tem mecanismos que podem contribuir para que você possa ter uma vida mais leve. E do outro lado também, de trazer clareza para que você possa trabalhar esses pontos negativos. É possível? É sim. Eu falei lá atrás que muitas vezes as coisas simples, elas funcionam perfeitamente. Para mudar um hábito, você simplesmente precisa levar 21 dias fazendo aquela mesma repetição. E aí o teu cérebro automaticamente ele se programa para aquela nova jornada. A tipagem é uma das ferramentas que eu utilizo nos meus atendimentos de terapia, aonde quando eu abordo o cliente, quando eu pego essas informações e trago essas clarezas diante da situação, nos atendimentos, é claro que eu uso outras ferramentas, isso aqui é simplesmente uma das, tá? Para coletagem de informações, para a minha anamnese diante do atendimento. Então, quando eu trago esse compilado de informação mostrando isso aqui é você. Você funciona aqui. Na verdade, você tem um combustível, digamos, etanol ou gasolina, e você está usando um combustível totalmente errado. Não tem como. Às vezes, para alguns, pode até funcionar, pode até dar resultado, mas pode prestar atenção. As pessoas parecem
carregar o mundo nas suas costas, porque o combustível que ela está utilizando não faz parte da característica pessoal dela, não faz parte da sua personalidade, não faz parte da sua genética. Lembrando que eu falei lá atrás, mais uma vez, vou deixar bem claro, tá? Nós somos 20% genética e os demais é hipergenético. Nós vamos nos moldando diante do meio. Por quê? O ambiente ele sempre vai prevalecer sobre a genética. Não é que você nasceu assim que você vai morrer assim. Não. Conforme você vai crescendo, conforme você vai tendo clareza de quem é você, a vida vai expandindo e você vai tendo consciência, você vai tendo a sua formação. Claro, não perdendo a sua essência, não perdendo as suas características, mas fortalecendo e criando os seus traços. E essas são as informações que eu trouxe para você. Se você gostou desse conteúdo, se você quiser deixar alguma sugestão aqui nos comentários, caso você queira ver mais tema relacionado a esse, deixa a sua contribuição. Essas foram as informações que eu te trouxe no momento. Lembrando mais uma vez, aqui eu não levei em consideração o fator RH. Na minha abordagem, nos meus estudos, o fator RH, aqui eu levo em consideração como fosse a energia, o yin e o yang. O yang, o ação, o prover, o ir buscar, o racional. Já o yin é aquele mais receptivo, aquele que administra, aquele que nutre, tá? Então, sempre levo essas características do fator RH nos meus atendimentos. Para chegar a essa conclusão, eu uso outras ferramentas para fazer essa junção de informação. Eu agradeço, muito obrigado por ter ficado comigo até nesse exato momento. E espero que a partir de hoje você pegue as características da sua tipagem, pegue quais são os desafios que você quer melhorar, pega um ou dois e começa a trabalhar em você. Eu te garanto que durante 21 dias, se você mudar aquele hábito, com certeza você vai criar um novo comportamento. Tchau.